A importância da doutrina. A doutrina não é muito mais considerada. Existe em muitas igrejas evangélicas tanta ignorância em relação à doutrina que nem mesmo as coisas fundamentais do cristianismo são bem compreendidas. Mesmo nas igrejas que permanecem fiéis no ensino e na pregação, geralmente há pouco interesse em aprender e entender doutrina. Os jovens estão, em grande parte, entediados com isso e os mais velhos estão contentes com um conhecimento superficial das doutrinas da fé reformada. Muitas vezes, o sintoma desta falta de doutrina é uma constante agitação por mais pregações e ensinos práticos, juntamente com uma ênfase maior na liturgia e nas outras partes do culto, até que o sermão seja praticamente exprimido. Da parte dos próprios pregadores, encontramos cada vez menos exposição bíblica e cada vez mais ilustrações, histórias e entretenimento. Sintomático da indiferença doutrinária na vida privada do povo de Deus é um completo desinteresse na leitura de bons livros e periódicos reformados. Em alguns casos, eles são comprados e não lidos. Em outros, não há interesse suficiente nem para comprá-los. Se alguma leitura é feita superficialmente, na maioria das vezes do tipo como fazer. Quase nada de substância é lido e a maioria consideraria um livro de doutrina muito profundo, mesmo que seus pais e avós, que tinham menos educação, não apenas fossem capazes de ler teologia, mas de ler de maneira extensa e bem. Se a igreja e a vida do povo de Deus devem ser resgatadas da superficialidade, do declínio e de todos os problemas da igreja que hoje nos afligem, deve haver um retorno à doutrina. Como prova, não precisamos ir mais longe do que a grande reforma do século XVI. Acima de tudo, a reforma foi um retorno à doutrina, as doutrinas da justificação pela fé somente, da graça soberana, da igreja e dos sacramentos. Sem um interesse ou retorno à doutrina, não podemos sequer esperar um reavivamento e renovação na igreja. Em 2 Timóteo 3, 16 a 17, a palavra de Deus nos diz que a Escritura é proveitosa para muitas coisas, mas, primeiramente, para a doutrina. De fato, se não nos ensina a doutrina primeiro, não é proveitosa para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Para tudo isso, a doutrina não é apenas primária, mas também fundamental. A Escritura também enfatiza a importância da doutrina de outras formas. Nós aprendemos em João 17,3 que o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo é vida eterna. Nada é mais importante do que isso. Doutrina propriamente ensinada, entendida e crida é esse conhecimento de Deus e do seu Filho. A Escritura não ensina nada mais. Examinai as Escrituras, Jesus diz, porque são elas que dão testemunho de mim. João 5:39. Demos então atenção à doutrina. É a província não apenas dos teólogos, mas de todo aquele que deseja a vida eterna. Não deixemos a doutrina de lado no interesse de assuntos mais práticos, mas entendamos que a doutrina repreende, corrige e instrui em justiça. A doutrina, acima de tudo, nos coloca frente a frente com o próprio Deus vivo em quem vivemos, nos movemos e existimos. Estar sem doutrina é estar sem Deus. Amém.